Quinta-feira, dia desse, 8 anos apenas, foi Carolina. Não podemos esquecer, nós somos pessoas, né? Temos sentimentos, temos familiares, como eu sempre falo aqui, como todo mundo. Se essa cena, um corpo de uma jovem de 18 anos, com toda a vida pela frente, com um bebezinho de 1 ano e 3 meses para criar, começando a vida, ainda nem tem consciência de tudo que aconteceu e de que perdeu a mãe, mas daqui a pouco vai começar a procurar por ela. Imagine a gente que esteve lá no local, acompanhando tudo desde o início. Eu estive lá com o cinegrafista Delcimar Pereira e nós acompanhamos em choque toda a situação, inclusive com a reação das pessoas. Ninguém ali acreditava que o Marcelo seria capaz de cometer esse crime. Ele tem 18 anos, Marcelo Ribeiro Martins, tem 28 anos, o Marcelo, esse que vocês acompanham na imagem. Ele estava trabalhando, inclusive no dia anterior, ele tinha cumprido um dia inteiro de trabalho. Ele trabalha num frigorífico, né? Trabalha Exatamente. Numa empresa de frigorífico. Então ele trabalhou e uma discussão aconteceu, infelizmente, ainda não se sabe, né, a real motivação. Existem hipóteses que estão sendo apuradas e investigadas pela polícia. Mas todo mundo ficou assustado porque ninguém imaginava que essa história terminaria dessa forma. Agora, pessoal que está chegando agora, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, estou ao vivo com a nossa repórter Carolina Barros aqui junto com a gente para trazer todos os detalhes. Ela que esteve lá, acompanhou toda a movimentação. Quem que chamou primeiramente a polícia? Como é que foi esse acionamento para a polícia ir até o local? Olha que situação terrível. Você tem que prestar atenção em cada detalhe, porque todos os detalhes chocam. Não tem nada nessa notícia que não chama atenção. Quem chamou a polícia foi o padrasto do suspeito. Inclusive o suspeito que já está preso. Foi ele que chamou a polícia, porque quando ele saiu de casa, ele percebeu aquelas chamas altas, ele identificou que ali, dentro daquela fogueira, estava o corpo da ex-companheira do enteado dele, que é o Marcelo. A Ana Gabriele tinha já esse histórico com o Marcelo. Eles mantiveram um relacionamento por 3 a 4 anos e eles tinham um histórico de brigas, de acordo com o padrasto, de acordo com a mãe do Marcelo, de acordo com todos os vizinhos. Eles tinham um histórico de brigas constantes. Mas nesta noite passada, quando eles chegaram em casa e houve mais esse episódio de briga, o Marcelo chegou com o filho no colo e entregou para a mãe. Filho dos dois, tem que deixar muito claro. Filho dos dois, tanto do Marcelo, de 27 anos, que é o autor desse crime, e dela, né, uma jovem de 18 anos. Isso, exatamente. Ele deixou o filho com a mãe dele é quem cuida dessa criança desde que nasceu, leva para a creche, dá banho, cuida dos detalhes, isso segundo as informações dela própria. E ele disse para ela: mãe, eu te amo. O Marcelo disse isso. O Marcelo teria dito isso para a mãe. Entregou o filho dizendo que amava a mãe dele. E logo em seguida a mãe foi dormir com o esposo e com o bebezinho no quarto e ele saiu com a Ana Gabriela. Lá, olha só o que esse homem confessou para a Polícia Militar. Eu conversei com o tenente Sobrinho lá no local dos fatos e o tenente me relatou o seguinte, que além de confessar, ele disse que asfixiou primeiro, ele deu um golpe no pescoço dela, aquele golpe conhecido como gravata, asfixiou, ela teria desacordado. E nesse momento ele pegou uma faca para cometer o crime. Ele teria dado 14 golpes de faca nela. E isso foi ele que contou, até, isso ele mesmo contando. Até a quantidade de golpes que ele deu nela. Exatamente. E que, inclusive, em meio a esses 14 golpes, a primeira faca que ele utilizou, quebrou. E ele pegou a segunda para continuar. Então, tudo isso choca muito. Todo esse relato do próprio Marcelo choca muito, inclusive porque antes disso, ele, segundo a mãe, segundo os vizinhos, ele foi usuário de entorpecentes anteriormente, tinha parado, estava limpo, estava trabalhando, inclusive trabalhou ontem, iria trabalhar hoje, mas para cometer esse crime, ele teria feito o uso de bebida alcoólica e de entorpecente, conforme ele próprio teria dito à Polícia Militar, para ter coragem de cometer o crime. Ou seja, a princípio tudo indica que teria sido um crime premeditado. Ele teria planejado isso por ter descoberto uma situação anterior de traição da parte dela. Agora, lembrando que os dois já não estavam juntos. Exatamente. Eles não estavam juntos. O que acontecia é que na casa dele, que ele mora inclusive com a mãe, com a família, tinha alguns pertences dela. E ela sempre ia lá para buscar o que tinha lá, o que tinha deixado, e até porque
esse convívio, evidentemente, era constante por causa da criança, por causa do filho, né? Sim, por causa do filho, do casal, do filho em comum, que inclusive ficava nessa casa. Essa casa fica na rua Laor Pereira Carneiro, lá no bairro Shopping Park, aqui na zona sul de Uberlândia. Com esse relacionamento de idas e vindas, eles tinham esse histórico de brigas, eles se separavam, eles voltavam, eles reatavam o relacionamento. Uma semana atrás, eles teriam terminado pela última vez. E nessa noite... Uma semana atrás. Uma semana atrás. E nessa noite, como ele teria descoberto traições por parte dela, ele teria tirado satisfações, ela confirmou que teve relações com outras pessoas ou com outra pessoa, e ele acabou se enfurecendo. Então, para tomar coragem de cometer esse crime, isso tudo de acordo com relatos repassados à Polícia Militar, ele teria ingerido bebida alcoólica e também feito uso de entorpecente. Aí tomou a coragem e cometeu esse crime.